Olá, meus amigos, tudo bem? Novamente estamos aqui para o nosso encontro, uma oportunidade de bater um papo descontraído, amigo, principalmente para tirar questões que são dúvidas frequentes relacionadas ao planejamento patrimonial familiar. E por que eu estou colocando essa questão em discussão? Cujo tema, inclusive, é o tema da nossa palestra que realizaremos no próximo dia 25 do 4 às 19h30. E, aliás, é bom reforçar, eu vou deixar o link aqui em cima e também vocês vão encontrar aqui embaixo na descrição desse vídeo os meios para acessar a inscrição para participar deste bate-papo, dessa palestra. Não é uma questão impositiva, é um diálogo, uma questão mais de esclarecimento e aprofundar as questões relacionadas ao planejamento patrimonial. Voltando ao tema em si, muitos perguntam por que eu tenho que me preocupar com a ação de inventário, sendo que isso é um problema que não é mais meu, é um problema que meus filhos vão achar, vão encontrar. Eu não critico, mas eu acho uma posição egoísta. Me desculpe quem assim pensa, porque veja, nós trabalhamos tanto em nossa vida com a finalidade muitas vezes de conquistar algo. Pode ser a coisa mais simples, mas um sonho de um imóvel. Às vezes temos a oportunidade de conquistar até mais alguns e outros recursos, enfim, isso não importa. E chega um momento em que nós vamos pensando no avançar da nossa vida do que será o destino disso tudo. E é natural que a gente procure deixar isso para os nossos filhos, os nossos herdeiros. Afinal, nós trabalhamos justamente pensando numa continuidade. Se não na vida, que pelo menos os nossos filhos possam gozar também daquilo que nós com tanto esforço conquistamos. E muitas vezes, quando chega esse momento, esses mesmos filhos passam por uma situação de descontrole ou despreparo. Por quê? Nós procuramos arrecadar bens, deixar bens, mas não nos preocupamos, às vezes, de deixar os meios para que eles possam concluir a transmissão desses bens. E essa preocupação se faz muito presente porque muitos dos nossos filhos ainda não encontram os meios de administrar essa situação de uma forma tranquila, que passa por questões familiares, às vezes momentos de conflito entre os próprios herdeiros ou dos agregados que vão chegando, que às vezes gostam de dar as opiniões de o que deve ser feito, e até aí é um processo normal que a gente enfrenta continuamente dentro da advocacia, de lidar com essas situações. Mas o grande problema está relacionado à transferência dessa propriedade. Porque os herdeiros, não encontrando os bens, os meios necessários para realizar isso, vão encontrar uma dificuldade de encontrar os recursos disponíveis para isso. Se todos os herdeiros não possuírem, muitas vezes vem aquela ideia que bate sempre, muito frequente. Simples, vamos vender um bem, fazer um capital e concluir o inventário. Perfeito. Só que é preciso ter em mente que impacta custos sobre isso. Às vezes custo corretor, com regularização de imóvel, com diminuição do valor de mercado. E tudo isso impacta ainda na questão tributária, que vai incidir sobre o imóvel. E quando se chega na conta final, percebe que muitas vezes os bens que nós deixamos vão ser desvalorizados para a concretização do inventário em às vezes até 40%. E isso representa, às vezes, uma diminuição da qualidade de vida, do padrão dos próprios filhos, que às vezes vão ter que dispor desse imóvel, se mudar para outro local, e vai impactar na condição de vida deles. E nós, hoje, presentes aqui na nossa condição de vida,
não gostaríamos que nenhum filho passasse por essa situação. E aí começam os meios alternativos para tentar resolver o problema do inventário. Um deles é o testamento, que pode parecer uma solução definitiva, nada contra o testamento, até mesmo utilizado em algumas situações, mas não é uma solução completa. Por quê? Mesmo aquele que deixa um testamento, esquece ou desconhece que para a sua abertura, ou seja, para que transmita a nossa disposição, nós vamos precisar do judiciário, de contratar um advogado e abrir o inventário. Posteriormente, vamos ter que abrir o processo e dar todo o prosseguimento necessário, porque o testamento não é nada mais do que uma disposição de bens segundo a minha vontade, respeitando critérios fixados por lei. Então, se tem um custo para criar um inventário, para deixar esse testamento registrado, mas depois tem o custo do inventário. A segunda condição que se apresenta seria o método da doação. Também nenhuma questão contrária a ela, mas, por vezes, a doação representa um valor maior do que o próprio inventário, ou pelo menos igual. E aí, como se resolve essa situação da mesma forma? Muitas vezes, aquilo que deixamos em doação não representa exatamente aquilo que o filho espera e vai representar na sua resolução do problema. E aí vem a questão do planejamento patrimonial familiar, que se encontra aqui de uma forma a deixar isso muito mais fácil, determinado, claro, aonde, através desse procedimento, a qual abordaremos na nossa palestra, nós vamos explicar que por um método de padronização patrimonial na condição de empresa, esses imóveis vão ser colocados aos seus herdeiros da forma como eu desejo, já organizado para os meus filhos ou para os meus netos, perfeitamente descrito o que vai caber, a condição que cada um vai impactar, como vai ser administrado isso, como vai se poder trabalhar com a resolução desse procedimento, se assim desejarem, aonde não vai ter comunicação com relação à comunicabilidade com os cônjuges, né? Isso fica muito mais claro, muito mais fácil e muito mais barato do que uma ação de inventário, que pode chegar de 75% a 85% de redução do valor gasto. E isso é uma vantagem muito grande, porque enquanto eu estiver vivo, eu sou o responsável por toda a administração, controle, respondendo por todas as questões dessa empresa, aonde vão se encontrar o patrimônio, e na minha ausência, passará automaticamente aos meus filhos, aos herdeiros, sem a necessidade de processar um inventário. Então isso representa uma praticidade muito grande, uma agilidade, uma velocidade que traz uma redução de tributos, uma velocidade operacional constituído da forma legal, através de métodos contábeis e através da aplicação da lei, e dá toda a segurança para aquele que assim escolhe. Por isso a sua vantagem. Por isso muitas pessoas procuram hoje as questões do planejamento patrimonial familiar como um método seguro, prático e ágil, porque você não vai depender da morosidade do judiciário para resolver um problema a qual você está colocando já à disposição de tudo aquilo como você quer deixar. Muito mais prático, muito mais objetivo e muitas vezes muito mais rápido. E representa ainda uma significante economia tributária, ainda mais quando se discute já o aumento da alíquota do tributo, que poderá variar em grande escala, dependendo da situação. E isso facilita as questões para aqueles que lidam com o agronegócio, para aqueles que têm pequenos bens ou grandes bens,
para aqueles que querem trabalhar de uma forma tranquila e serena. Então, este método, a qual nós abordaremos com mais profundidade em nossa palestra, representa um grande avanço para eliminar as questões do inventário, a qual nós não desejamos que os nossos filhos passem. Porque quem já passou por um processo de inventário sabe muito bem o que é, o que custa, o quanto impacta e às vezes causa até questões de brigas familiares, a qual nós, como pais, como líderes de uma família, desejosos que todos se deem bem, não gostaria que isso acontecesse. Então, participe da nossa palestra, tenha a oportunidade de conhecer mais sobre o tema, que isso vai ser de grande valia, principalmente para aqueles que se colocam como resolvedores, e não aqueles que simplesmente preferem deixar isso para depois, sem saber, provavelmente não saberão mesmo, daquilo que ficará para os seus herdeiros e como se resolverá. Trabalhe para ser um resolvedor, deixando isso de uma forma clara e preserve a unidade familiar tão importante em nossa vida. Convido vocês novamente para participar da minha palestra no próximo dia 25/4, às 19h30, através da inscrição do link que se encontra disponível aqui embaixo na bio ou na descrição desse vídeo, a qual deixo aqui em cima mais uma vez indicado. Faça sua inscrição, mas é necessário que, preenchendo todas as questões, confirme, aguarde a confirmação, onde você será redirecionado para uma sala de WhatsApp e aonde nós encaminharemos posteriormente o link de acesso e demais informações. Importante, esse evento é gratuito, não custa nada, tá? E vai ser de grande importância para vocês que procuram uma segurança para a sua família. Te espero no dia 25/4. Até lá, fiquem com Deus. Um grande abraço.